Fala, foquetes e foquetos! E aí, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei quando exatamente você vai estar vendo esse conteúdo, mas desde já eu com certeza agradeço demais a sua presença, seu comentário e também o seu like. Isso é fundamental para fazer esse conteúdo aqui alcançar mais pessoas também. Se você está vendo esse conteúdo depois da estreia, vai aparecer para você o botão de hypar, né? Então, se der para você apertar esse botão aí e me ajudar a impulsionar ainda mais esse conteúdo aqui na plataforma, vai ser sensacional, pode ter certeza disso, tá bom? Muito obrigado aí a galera que sempre chega junto, as foquetes, os foquetos sempre estão aqui comigo durante nossas lives, cara, que rola sempre às 3 da tarde aqui no canal e sabe-se lá que hora vai acabar, tá? Recentemente aí fiz uma live mais ou menos aí de quase 8 horas e meia, né? Então coisa pra caramba. Mas quem já tá comigo aqui há um tempão sabe que eu tenho aqui no canal uma live de 10 horas e meia referente ao caso das crianças desaparecidas em Bacabal, Maranhão, né? Então, ó, negócio sinistro. O meu próximo passo aí, recorde, é 12 horas de conteúdo. Será que eu consigo? Acho que vou, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se dá certo. Mas bom, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, tá bom? A meta continua aqui. Se dá pra você dar aquela moral, o QR Code vai aparecer aí no cantinho da tela. Se você não conseguir fazer pelo QR Code, tem aqui um coculoco@gmail.com que você pode estar colocando de 5, 1 centavo, 1 bilhão de reais, quem der. Mas, enfim, se der você me ajudar a bater a meta aqui, vai ser sensacional, tá? Vamos lá, então. Tô aqui de novo nesse canal sensacional investigação criminal. Sinceramente é legal pra caramba, tem muita coisa interessante. E olha, eu vou falar pra vocês, eu já trouxe coisa pra caramba aqui desse canal. E eu não tô nem na metade. Nossa, tem muita coisa, cara. Muita, ó, só de playlist deles. Ó, é só a playlist. Olha só quanta coisa tem. Cara, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. E, obviamente, sempre com pessoas interessantes no caso, que são as pessoas que vivenciaram o caso ali, né? Juízes, advogados, delegados, investigadores, peritos criminais, entre outras coisas também. E eu acho que esse é o diferencial aqui do canal, pode ter certeza, viu? Ele não tem 2 milhões e 140 mil inscritos à toa, né? Porque vale a pena e eu sou um desses, né? Porque o canal realmente é muito bom e vale a pena pra caramba todo e qualquer conteúdo que tá aqui nesse canal, tá? De verdade. Mas bora lá, né? Eu vou deixar aqui a minha contribuição, tá? Esse vídeo aqui tem 4 anos, é um vídeo antigo, tá? Nas garras do serial killer, investigação criminal, tá? É, se eu não me engano, parece que é uma parada de um maníaco de Ribeirão Pires, né? Eu não sei dizer exatamente, não sei dizer não, é isso, mas eu não sei do que se trata. A gente vai descobrir junto. Então, avisa aqui. Se for sensível demais pra você, você não se sentir bem e tal, ó, pode sair, beleza? Pode sair porque realmente nem todo mundo consegue ter um estômago para algumas coisas, né? Então tá tranquilo, obrigado pela sua passagem, tá bom? Aviso desde já, porque eu não vi o conteúdo ainda, mas como se refere a esse tipo de coisa, essas brutalidades, né? Tem gente que não se sente bem, beleza? Então vambora, tá comigo? Partiu, vamos lá. Eu tenho que comprar essa fita, vou botar aqui atrás. Ele era dissimulador. Todas essas caracterizações. A Fernando me se amarra nesse maluco, meu amor, né? Se amarra nesse senhor, o Guido Palumba. Serial killer, maníaco, Palomba. perturbado mental, elas cabem no perfil dele. Isso é uma doença, né? Sai do nível normal da pessoa. Então eu não acredito em recuperação nesse caso. Eu acho que teria que ter um tratamento, mas longe da sociedade. Concordo. Essas pessoas, elas são, entre aspas, portadoras de dupla personalidade, entre aspas. Então, socialmente, muitas vezes, elas se revelam de uma forma que no íntimo e no fundo elas não são. Não são. Ele nasceu assim e vai morrer assim. Lá vem eu, né? Existe o K-drama, uma série coreana chamada Flower of Evil, né? Tá na Netflix até, que é sensacional, que fala um pouco sobre essa coisa, né? Do psico se mostrar uma pessoa, sendo que na verdade ele não é. É bem interessante até o K-drama Flower of Evil. Assistam, muito bom. E é um drama cheio de reviravoltas, cara, cheio de reviravoltas, assim como o Beyond Evil também, que é além do mal,
sensacional também, muita reviravolta, um K-drama assim investigativo incrível, incrível, muito bom e que faz a gente até roer as unhas, viu? É bom pra caramba também. Os crimes ocorreram no período de 2000 a E conheço, hein? Conheço, hein? 2001, na cidade de Ribeirão Pires. Foram cometidos 4 homicídios. Conheço, hein? Aliás, conhecemos, né? Foi ele que chamou o Michael de Jack. Jamais pensei que eu ia encontrar esse cara aqui na investigação criminal. Ok. Com estupro. Aguinaldo, ele utilizava um caminhão baú 608, modelo 608, era a cor meio alaranjada, avermelhada. Ele arrebatava a vítima, geralmente no horário dia claro, e essa vítima era localizada no dia seguinte, geralmente sem a roupa, próximo à região da Índio Tibiriçá, na estrada, com todas elas praticamente com sinais de violência sexual. A polícia nunca localizou os objetos dessas vítimas. Porque como eu mesmo aprendi antes de passar a ter esse canal, eu sempre gostei de assistir thrillers, né? E coreanos principalmente, filmes e tal. Então eu aprendi, né, nessas obras, que esses indivíduos eles sempre têm algo guardado porque é um tipo de troféu deles, né? Então pode ser roupa íntima, pode ser um celular, pode ser um penduricalho, pode ser qualquer coisa que era ligada à vítima, né? Até mesmo uma mecha de cabelo, né? É muito sinistro isso, né? Muito louco. E eles guardam como troféu, limpam, tem todo um ritual para deixar sempre intacto, né? Para lembrar eles que para eles é isso, né? Aquele dia incrível, né? Aquele momento maravilhoso, aquele êxtase, como se eles revisitassem aquele momento e tivessem um pouquinho disso naquele instante que ele segura o objeto, limpa e cuida para poder guardar. É bizarro isso, sinceramente, né? Mas aí depois eu comecei a ver essas paradas. O Fernando também falou várias coisas ali que, né, fecharam alguns raciocínios meus diante desse tipo de como é que é? Não é patogenia que se fala? Se eu não me engano, patógeno é vírus, eu acho, né? Se eu não estou enganado. Mas enfim, a esse estado mental, né? Bem bizarro. Existia uma conexidade entre todos os crimes. Isso foi somando todas essas provas que levou-nos ao Aguinaldo. Caramba. Bem, a perícia criminal em Santo André existe. É em Santo André? Eita, aí, amor. Eu mesmo longe, Santo André não sai de mim. Que bom. Um padrão. Bem que eu desconfiei. Falou Ribeirão Pires, ela já tinha falado alguma vez pra mim ou outra sobre Ribeirão Pires, mas eu não me liguei uma coisa a outra. Pensei que era algo em Minas Gerais, algo assim. O crime acontece, aí alguém encontra a vítima, ou fica sabendo, aciona a polícia militar. A polícia militar vai ao local, confirma, vê se tem um cadáver, né? Às vezes vê até se está vivo ou ainda não, mas nesse caso não estava. Aí a polícia militar informa a delegacia da área, certo? Então, via rádio, via telefone, informou. Geralmente vai o delegado ao local ou vai o investigador. Geralmente o delegado vai ao local. Toma também conhecimento do fato, verifica e procura manter preservado aquele local. E aciona automaticamente a perícia. Nos deslocamos para o local. Chegamos lá, era na parte da manhã, não me recordo, antes do almoço. Imagina uma estrada rural, né? Não era uma estradinha pequenininha, era uma estrada um pouquinho mais larga.
vegetação da Mata Atlântica dos dois lados, de ambos os lados. Né? Então, do lado da via era um desnível, né? Então, imagina um morro arborizado com a estrada cortando o morro. Do lado de cá ficou barranco, do lado de lá ficou a parte alta da coisa. Entendeu? Então, vegetação da Mata Atlântica. Árvores de pequenos portes, arbustos, lugar bem úmido, né? E sem iluminação, sem residências próximas, sem indústria, né? Uma estrada bem própria para esse tipo de crime, né? Que foi, aliás, ali foi a desova do cadáver. O crime não aconteceu ali, com certeza. Então, chegamos ao local, já tem uma viatura da Polícia Militar preservando, fazemos aquele contato, nos cumprimentamos e tomamos ali as primeiras informações. E eles já sabem, né? Ó, doutor, trata-se de um cadáver aí, parece que é uma mulher, ou às vezes já foram até lá perto para ver, e tá amarrada, tem sinais de violência, passa as primeiras informações. E aí a gente tivemos então que descer, né? Nesse local, tivemos que ir lá próximo, fazer uma verificação da área, né? Vamos supor, é claro que não verificamos 10 metros, mas verificamos ali um raio de 1 metro em volta da vítima, né? Se a vítima foi jogada de cima para baixo nesse trajeto, se tem alguma coisa que a gente possa encontrar, né? Mas não encontramos nada. Então, no trajeto, ela foi jogada de cima da via para baixo, uns 4 metros de distância, né? No meio da vegetação. Caramba. Então, nesse pedaço não tinha nada. Em volta do cadáver também não tinha nada. Só ali a gente já conclui que foi, então, nós chamamos na gíria popular, ou na linguagem policial, foi uma desova, né? Desovou ali um cadáver. Aí o cadáver foi puxado. É estranho, né? Esse termo, né? Uma desova, é muito estranho. Mas é porque, pra mim, bate como uma certa forma de insensibilidade, sabe? Para com a pessoa que tá ali. Ah, mas já é um cadáver. Eu falei, não, pra mim é uma pessoa ainda. Tá? Não é porque não tá vivo que deixou de ser uma pessoa. Virou o quê? Um alien? Não, né? Então, sei lá, não é nem deselegante. Eu acho que é um pouco... Sou eu falando, mas é um pouco insensível, na minha opinião, falar desova, sabe? Enfim, é como se fosse desculpa isso, falar isso até, mas é como se fosse um lixo descartado, apenas isso, sabe? É um serviço que nós mesmos fazemos, né? Uma ajuda, pega aqui, levamos para a parte de cima para poder fazer o exame assim, superficial do cadáver. Então ela estava amarrada, a Leda, né, estava amarrada, era uma jovem bonita, estava usando ainda o lingerie, usava calcinha, sutiã e uma meia branca. E estava amarrada. Tinha sinais, tinha escoriações, porque ela foi nesse rolamento, né, de 4 metros, no meio da vegetação. Pedra. Então tinha escoriações. Pedra, galho, raiz. Terra no rosto, no corpo, né, que enrolou, vegetação grudada na roupa e escoriações. E ali, né, pudemos então verificar, soltar, cortar, liberar o corpo, né, assim para a gente poder examinar. Então ela não tinha ferimentos, vamos supor, ela não tinha ferimentos perfuro-contusos, que são ferimentos feitos com projétil balístico. Ela não tinha também ferimentos incisos, que são feitos com facas. E nós observamos então na região do... Então com arma de fogo é pérfuro-contuso e com arma branca é pérfuro-cortante. Que legal, tô aprendendo. Que são feitos com facas. E nós observamos, então, na região do pescoço, algumas escoriações, algumas vestígios de esganamento, né? De estrangulamento, Então, a gente também não dá ali o veredito na hora. A gente vê que no caso, teriam sido feitos com a mão, né? Com a mão. A mecânica seria alguma coisa enrolada e puxado, né? Tô aprendendo. Uns sinais que indicam, mas quem faz depois a descrição desses sinais direitinho, que tipo, né, que foi, é o Instituto Médico Legal. Então, terminado ali o exame, verificou-se que ela foi ou estrangulada, né, e encerrou então ali o exame. Aí, na época, recolhemos o cadáver, nós temos aquele recipiente que coloca o cadáver dentro, ficou direitinho. Constrangedor o fato, porque a família já estava no local, já tinha sido avisada.
Então tava o pai, a mãe, alguns parentes. Situação bem constrangedora. Então fechamos ali e fica aguardando depois o carro de cadáver. E a gente tenta olhar mais alguma coisa do local. Como é uma rodovia de terra, geralmente fica marcas de vamos supor, uma rodovia à noite, cai o orvalho, o solo fica úmido, então a gente pode encontrar ali alguns vestígios. Mas como já tinha vindo muito carro ali, já tinha vindo viatura policial, já tinha vindo carro da delegacia, já tinha passado gente, é uma estrada que durante o dia já tinha tido bastante movimentação, então ficou prejudicado, porque às vezes a gente quer ver se tem uma marca característica de um pneu. Então fizemos também um exame ali, todo com a ajuda também do policial militar, que na nossa região somos todos muito parceiros e tal, nos ajudam e trabalhamos todos em conjunto. Legal. E assim, o local foi simples, eu não tive muitos elementos, né, para poder informar. E desse fato muito chato, porque a família estava presente. E a família vendo você remover o corpo daquele jeito, e toda amarrada e toda machucada, foi muito triste. Mas, como dizem os peritos que nos ensinaram a ser peritos, alguém tem que fazer. E a gente procura fazer da melhor maneira possível, sempre tomando todos os cuidados para não deixar passar, né, os detalhes, e com muito respeito, né, aquele corpo que está lá, que é uma vítima também ainda desse animal aí que cometeu esses crimes. Animal é pouco, eu acho. Olha, eu atendi 2 vítimas em Ribeirão Pires. As vítimas eram a Patrícia e a Cátia. Eram locais de pouco trânsito. Um foi que liga a Sapopemba, de Ribeirão Pires a Sapopemba, e outro era uma vicinal lá, que também de terra piloada, sem recurso, no meio do mato, vegetação. Então isso é uma estrada vicinal, né? Curioso, porque eu não entendi o que era uma estrada vicinal, agora eu entendo, né? Porque a primeira vez que eu ouvi sobre estrada vicinal e tal foi naqueles áudios, né? Ali de Bacabal e tal. Agora eu entendo o que é uma estrada vicinal. Então é uma estrada de terra que tem vegetação de um lado e vegetação do outro. Beleza. Arbustiva, rasteira, não tem nada, casas próximas, não tinha nada. Era um lugar bem desprovido, né, de residência, algum comércio próximo. Né? Todas elas foram encontradas com as mesmas características, quer dizer, só com as vestes íntimas, sem sapato, em torno do pescoço material de constricção, favorecendo uma esganadura. Foram desovadas, né, no local, não tinha vestígio de que o homicídio ocorreu ali. O único ferimento ali era realmente de arrasto, não tinha ferimento com arma de fogo, nem com arma branca, e sim a constricção ao redor do pescoço, das duas. O total foram 8 vítimas, né? 4 fatais, né? E 4 que sobreviveram. Caramba. A Leda foi a primeira vítima, né? Então, quando tem a primeira vítima, a repercussão ainda é mínima. Não sabe se foi ex-namorado, se foi namorado, se foi um acaso e tal. Mas depois que aparece a segunda vítima, com o mesmo jeito, foi jogada no matagal, também acredito que eu me lembre bem, parece que também estava só de lingerie, amordaçada, amarrada. Modus operandi, né? Aí a coisa já criou um pânico entre as mulheres, já tem um maníaco, né? Já começam a dar nome, né? Na época eu não me lembro bem, mas já se instalou uma história no local. E aí realmente as mulheres ficam assustadas, vai causando um pânico na cidade, né? Dentro da nossa profissão,
e na região que nós estamos, e na cidade, né? Nós atendemos Mauá, na época Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André. E lá é uma região de muitos crimes acontecem. Santo André. Lugar legal, cara. Pô, lugar legal. Claro que a companhia triplicou, né, isso tudo, mas é bem legal lá, viu? Poxa, uma região bem interessante. E há essa desova do cadáver. Então, nós encontramos às vezes cadáveres que foram desovados com 12 horas, com 10 horas, com 20 horas, com 3 meses, a gente encontra. Então, não vou dizer que é comum, não, mas é claro que acontece mais com homens, né? Acerto de tráfico e desafeto. Então, a maior vítima são os homens. Quando acontece um caso com mulher desse jeito, já dá uma indicação pela experiência que a gente vai adquirindo, a gente acaba percebendo, né, pelo próprio jeito que ela estava vestida, né, seminua, né? Então, a gente acaba entendendo que ali teve uma violência sexual, que a gente já vai um pouquinho para essa área. Se ela estivesse totalmente vestida, se ela estivesse toda de roupa, aí a gente sabe que é alguma coisa, foi algum desentendimento, alguma vingança, e aí você já vai para essa linha de exame. Mas do jeito que ela foi encontrada, seminua e tal, a gente acaba já quase que tendo certeza, né, que houve ali violência sexual. Quando eu atendi o segundo caso, o pessoal da equipe sempre falou, olha, o Daniel atendeu tal caso, tal. Então, eu conversei com o Daniel e o Daniel realmente me falou, olha, eu encontrei em tal lugar, assim, uma moça, nas mesmas condições que eu havia encontrado as outras 2 vítimas que eu havia feito o local. Já eram 3, então. Os locais eram diferentes, entendeu? Mas sempre nas mesmas condições. Modus operandi aí. Praticamente daria até para dizer que foi feito em série mesmo, né? É um maníaco, ele usava sempre mesmo modus operandi. Porque é aquela parada. O modo operandi, né? É uma espécie de. É como se fosse a assinatura do indivíduo. Ele vai fazer 10 vezes. E as 10 vezes ele vai repetir o procedimento. Né? É como se o. Como é que eu posso dizer? Por exemplo, esse caso aí, né? Dele deixar as meninas de roupa íntima. Isso já poderia ser um modus operandi a partir da segunda já. Né? Que é algo que ele fazia, como se fosse a assinatura dele ali, né? No último caso que eu atendi, eu tive a sorte de constatar, devido como choveu à noite, eu fui pela manhã atender o local, tinha a marca de pneu de um caminhão. Então ali nós fotografamos e começamos a medir a distância das bitolas e entre eixos. A chuva denunciou. A gente pesquisar nos manuais automotivos que tem no mercado e chegamos à conclusão, ficamos entre um Mercedes 608 e um F350. Caramba. Daí fomos numa autorizada da Mercedes-Benz e aquela distância era compatível com um caminhão 608. Como os cadáveres não eram executados no local, eles eram transportados, provavelmente quem transportaria seria um caminhão fechado, não um caminhão aberto. Porque o autor, né, ele chegaria a correr o risco de alguém ver ele transportando um corpo e tal, né? Então, provavelmente seria um caminhão-baú. Esse caminhão-baú nunca apareceu. Não chegou a gente não chegou a identificar esse veículo. Caramba. A gente não sabe se era da empresa, se era um veículo particular dele. Apesar de que, particular, ele não tinha nenhum veículo no nome dele, né? Com essas características, um caminhão-baú, né? A gente acredita que seria um veículo da empresa, mas a gente não conseguiu identificar.
E de repente poderia ter o veículo escondido somente para esses atos, velho. Até porque também não pode ter aquele negócio de que às vezes o serial, né? Ele tem um local específico para fazer as suas maldades, né? Um quarto de hotel, ou um quartinho, um porão, né? Algo do tipo. Ele não poderia comprar por exemplo, um veículo somente para isso, sabe? Ou adquirir um veículo através de terceiros ali, para sem coisa de documentação nem nada, sabe? Eu acho que seria possível, não sei. O que vocês acham? Mas nós conseguimos provas testemunhais que conseguiram detectar que esse caminhão-baú estava na casa dele. Tem uma técnica de saúde que foi fazer uma visita na residência dele e localizou esse caminhão-baú avermelhado, da mesma forma que ele vinha praticando esses crimes. Nós também ouvimos uma testemunha, que é vizinha, próxima dele, que viu ele com um caminhão-baú na casa dele. Então, ficou muito claro que ele realmente utilizava esse caminhão para praticar os crimes de estupro seguido de morte. Felizmente, os 2 locais que eu atendi, eles estavam preservados, bem preservados, tanto é que nós colhemos detalhes que levou a essa pista do caminhão, né, que foi muito importante. Isso foi passado, essa informação foi passada para a investigação na época. E daí começou o trabalho e tal, entendeu? De investigação, e chegou ao autor dos homicídios aí, né? Aí, ó. 43 anos, né? Então, feitos os registros, a gente ia pro local, né, para verificar o local, né, colher provas e resgatar alguma coisa dos locais. Porque os crimes sexuais são os crimes de difícil investigação, porque eles não têm testemunha. Se a vítima lá não sobrevive, fica difícil apurar, né, a autoria, né? A polícia conseguiu, de todas as vítimas, apreender um único documento. Essa identidade que foi deixada numa padaria, o Departamento de Homicídios achou por bem ouvir o dono da padaria, a fim como chegou a identidade até a padaria. E o dono da padaria foi até o Departamento de Homicídios. E uma coisa que nos surpreendeu é que quem levou essa pessoa, o dono da padaria, até o Departamento de Homicídios, de carro, foi o Aguinaldo. Caraca! Aguinaldo então esteve, mas em nenhum momento Aguinaldo subiu para esclarecer que esse documento foi ele que levou até a padaria. E nós conseguimos, com provas, Aguinaldo portava esse documento, testemunhas disseram que próximo a ele, que viram essa identidade na mão de Aguinaldo. Então, a omissão do dono da padaria no Departamento de Homicídios, quando Aguinaldo levou o dono da padaria até o Departamento de Homicídios, mostra para nós que realmente Aguinaldo estava participando desses crimes. Eu fiz a oitiva de uma testemunha que teria presenciado um indivíduo desconhecido abordar uma das vítimas, que foi a Edma. E, inclusive, ele fez um retrato falado na época, descreveu o indivíduo. Foi na via pública. Ele abordou, mas como achou que estaria pedindo alguma informação para a menina, né? E o que chamou a atenção dele foi depois com a repercussão do caso, que ele viu a foto da menina nos jornais, né? Que teria sido vítima, e foi aí que ele procurou a delegacia para relatar esses fatos. Mas no momento seria uma abordagem normal para um pedido de informação. Ele não deu muita atenção. Essa identidade, ela, juntamente com o retrato falado da última vítima, do caso da Edma, que nós tivemos um retrato muito bem feito por um desenhista policial chamado Hiroshi, com muita segurança que essa vítima fez com que nós colocássemos esse retrato falado em toda a cidade de Ribeirão Pires. E veio uma denúncia anônima, porque nós colocamos também muito próximo dessa padaria, esse retrato falado, uma denúncia anônima que seria uma pessoa bem próximo aonde havia deixado essa identidade.
Nisso nós linkamos, como nós estávamos com todos os casos juntos, esclarecendo todos os casos juntos, nos levou a achar realmente que poderia ser essa pessoa. Aí sim começamos a trabalhar essa pessoa de nome Aguinaldo. Caraca. Investigação é sinistro pra quem sabe, né, mano? Caraca. Brabo. Ah, não é um laranja, é um amarelado, né? Meio laranja. Meio amarelo laranja, sei lá. Ainda bem que as coisas hoje em dia são tecnologicamente melhores, né? Que ainda trabalhavam com desenho. O Aguinaldo era morador de Ribeirão Pires. Ele trabalhava na Volkswagen e tinha o cargo de técnico. E já há muito tempo. Era uma pessoa casada, mas naquele período que começaram a ocorrer os crimes, ele acabou se separando da mulher. O Aguinaldo não tinha passagem pela polícia. A vida pregressa dele era boa. Eu fui Doideira. convidado pelo Luiz Carlos do Carmo, que ele tinha um caso que estava acontecendo em Ribeirão Pires, que eram assassinatos em série, e havia um suspeito, mas esse suspeito não falava. É claro, ele não contava, estava difícil de conseguir elementos para ligá-lo ao delito. Ele se mostrou ser uma pessoa fria, o interrogatório dele, né? E sem falta de remorso. Ele não tinha remorso pelo que tinha acontecido com as vítimas. Mesmo sendo mostrado pelo interrogatório, que foi conduzido pelo Dr. Luiz Carlos, as provas, os laudos, as fotografias dos locais onde os corpos foram encontrados, a todo momento ele negou a autoria dos crimes, mas ele se mostrou uma pessoa muito fria e sem nenhum remorso. Ele não se chocava com aquilo. Qualquer pessoa normal olhar aquilo e iria se chocar. Ou ia ter uma expressão de estranheza, de repúdia, né? Como se tivesse mostrado uma foto de um ambiente normal para ele. Cara, isso me chamou muita atenção. Muito bem. Eu achei interessante essa postura, porque é uma das atividades da psiquiatria forense. Agora, o que o perfil psicológico leva a pessoa? Ele não diz, este é o culpado. Isso ele não consegue dizer, e nem deve, que é muito perigoso. Mas ele consegue dizer, este não é o culpado. Por exemplo, uma pessoa que tem psicose maníaco-depressiva, ela não estupra, mas ela pode assassinar e se suicidar. Caramba! Uma pessoa normal não mata a mulher com características de crime por ciúmes, mas o alcoolista sim. Caraca! Então, eu costumo dizer o seguinte, todo crime, sem exceção, ele é uma fotografia exata e em cores do comportamento do indivíduo. Se nós soubermos ler essa fotografia, nós vamos ter um comportamento. E quem tem comportamento tem também dados do psiquismo. Quem manda no comportamento é o psiquismo. Pois bem, dentro desse espírito, eu tinha o doutor Luiz Carlos do Carmo, ele tinha um inquérito muito bem feito, uma série de elementos e um suspeito. Então eu fui examinar esse suspeito que negava peremptoriamente que tivesse sido ele o autor daqueles crimes. Bom, pois bem, analisando psicologicamente esse indivíduo, apareceram vários sinais e sintomas que colocavam ele, digamos, na mesma via de mão dupla com aquele delito. Quem sabe, sabe, né? Caraca. Brabo. Então, ele não aparentava ter algum problema mental. Né? Ele agia como se estivesse falando de uma mesa. Por isso que eu digo que ele era frio. O que acontece é o seguinte, a lei para ele não existe. Não falo de lei no sentido legal.
tá? Falo lei no sentido de proibições, limites. Seguir, Então né? ele não consegue olhar o outro como sujeito, que tem seus desejos, suas vontades, seus limites. O outro é um objeto. Então, a mulher estava lá. Qual o problema? Tá? Ela estava lá, eu fui e fiz. Quer dizer, ele não consegue se colocar no lugar daquela pessoa e entender os efeitos que essa experiência pode trazer para ela. Tá? Porque para ele é o seguinte, não tem lei. Eu né? fiz e ponto. Né? O que tem? Ela estava ali, então não existe um limite, uma capacidade de exercer empatia. Então, uma das características do abusador é isso. A outra é uma necessidade, né, de satisfazer os desejos sexuais de uma maneira muito rápida, né? Então, sem critérios, sem nada. Então, o desejo dele se sobrepõe sobre o outro. Então, por isso que o outro é tratado como um objeto. Né? Isso que é traumático para a criança, para o adolescente e para um adulto. Né? Ele sair da condição de pessoa e virar simplesmente um objeto. O Aguinaldo, o perfil dele, que nós conseguimos esclarecer junto às testemunhas, os amigos dele, era uma pessoa que, quando via uma mulher, ele se modificava. Testemunhas, colegas e amigos que nós conversamos, deu esse depoimento. Ele tinha um transtorno quando via mulher. Ele não poderia nunca ser excluído. Caramba. Eram alguns sinais e sintomas clínicos que mostravam a grande possibilidade daquele indivíduo ser, ainda que negasse, ser o autor daqueles delitos. Eu me lembro de alguns elementos, como, por exemplo, os delitos que ele praticou eram delitos sexuais. Com as vítimas, elas eram abusadas. E claro que, então, se esperaria, no exame desse suspeito ou desse possível autor, algo de deformação sexual. E ele, neste exame que ele se submeteu, ainda que ele negasse os delitos, muitos fatos de desordem sexual apareceram. Por exemplo, ele tinha abusado da filha. Puta merda. Ah, caralho. Conversando com a esposa do Aguinaldo, ela disse que, tempos atrás, o Aguinaldo teria tentado, investido contra a sua filha mais nova. E justamente ela falou que ele começou a fazer um tratamento psiquiátrico. Nós estivemos levantando os prontuários médicos, o diagnóstico foi ansiedade descontrolada, que poderia levá-lo à violência sexual contra a criança. Putz. Na ocasião dos fatos que ocorreu isso, a mãe dela não quis fazer nenhum boletim de ocorrência, mas Errado, devia ter feito. determinou que ele fizesse um tratamento. E ele conscientemente iniciou a fazer esse tratamento. Ele abandonou esse tratamento logo depois que iniciou. A filha negava, mas era inconteste por outros depoimentos. Ele também negava que tivesse abusado da filha, mas quando arguído com mais, digamos, de outras formas, por vias colaterais, ele respondeu, por exemplo, no momento que tem o pai passar a mão na filha. Cara, eu tenho uma filha de 18, vai fazer 18 esse ano, né? E mesmo quando ela era novinha, eu não dava banho nela. Eu falava pra mãe dar. Porque eu acho que isso é um trabalho que a mãe deve, sabe, conhecer a intimidade da filha, não o pai. O pai não precisa disso, né? Sou eu falando, tá? Não precisa disso. Ah, mas é estranho, é sua filha que não sei. Sim, é minha filha. Mas eu acho que há limite pra isso, tá? Então, por exemplo, eu nunca cheguei a dar banho nela na época. Cuidava e tudo mais, né, tal. Trocava a fralda, mas qual era o meu trocar fralda? Era tirar a fralda, né, ali pra jogar fora, deixar o lenço, a pomadinha e do lado e
A mãe fazia, entendeu? Eu não fazia. Porque eu acho que isso não. Como é que eu vou explicar isso, cara? É uma coisa que não cabe a mim, sabe? Que é uma intimidade que deve ser entre mãe e filha só. O meu pensamento pode ser idiota, mas é o meu pensamento. Tá? Agora, se fosse menino, não, tá tranquilo. Estamos igual aqui. Entendeu? Aí também tem a mãe ali ajudando, eu também poderia ajudar, mas nessa questão, não. Essa questão não. Acho que tem que ser uma intimidade somente entre mãe e filha só. Homem, eu não participo. Entendeu? Não acho. Sou eu, tá falando, mas eu sinto que não é certo eu fazer isso. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido. Para ele, este não era uma ruptura de valores éticos e morais. Ele aceitava isso. Tem uma testemunha que foi a namorada do Aguinaldo, que diz que ele não conseguia ejacular. Naquele período, essa namorada dele confessou que ele ficava excitado, mas não conseguia ejacular. Isso causava um transtorno muito grande para ele. Ele queimava as vítimas com cigarro. Oh. Algumas vítimas apareceram queimadas. É uma perversão mórbida. É a maldade pela maldade. É o prazer com o sofrimento dos outros. Sim. Então, ele me parece que tinha isso. Talvez seja um derivativo daquela impossibilidade de ejaculação, que ele não consegue, então ele se compraz com o sofrimento dos outros. E outros detalhes, como, por exemplo, ele praticava o bestialismo, que o bestialismo é praticar sexo com animais. Ele praticava com galinhas. Putz. O crime que ele praticou é um crime de pessoas que são pervertidas de instinto. E essas perversões instintivas, elas nascem com o indivíduo e morrem com o indivíduo. Cara, que loucura isso, mano. Delitos dessa natureza normalmente mostram que esses indivíduos são portadores de periculosidade e quando eles voltam para a rua, eles não tardam em recomeçar a atividade criminosa. Caraca. O prazer dele estava em derivar o prazer sexual para o sofrimento das vítimas. Caramba. O suspeito e depois culpado, ele tinha uma característica dissimuladora. Ele era hábil em dissimular. Então, isso talvez tenha dificultado, no primeiro momento, o trabalho policial. E talvez por isso que o doutor Luiz Carlos do Carmo me procurou para dizer qual o perfil psicológico dele. E nesse perfil psicológico, a característica de dissimulador apareceu com bastante clareza. Ou seja, ele procurava dissimular a sua própria conduta em várias situações, em várias características, em várias posições que ele assumia. E isso também era uma característica interessante que fazia parte do perfil psicológico de alguém que poderia ter cometido aqueles delitos. Vinha se somar. Era mais uma peça do quebra-cabeça, do perfil psicológico dele, que o colocava como um possível culpado. Essas pessoas, elas são, entre aspas, portadoras de dupla personalidade, entre aspas. Então, socialmente, muitas vezes, elas se revelam de uma forma que no íntimo e no fundo elas não são. Como, por exemplo, esse caso, que ele tinha aparentemente um comportamento de pessoa equilibrada, de pessoa boa, um bom funcionário, etc. Mas tinha, entre aspas, a segunda personalidade de aquilo que a sociedade chama de monstro. Então, como identificar indivíduos dessa natureza, às vezes é difícil até para o especialista. Então, é melhor não falar quais são os sinais e sintomas clínicos que normalmente eles apresentam, porque sempre um ou outro, a pessoa
normal, ela pode se identificar ou pode identificar num filho, num parente, e aí passa banalmente a dar esse diagnóstico de psicopata, quando na verdade muitas vezes não é. Essa Caraca. deformidade, ela não é fruto de uma vivência dolorosa do passado ou de um momento ruim da vida ou de um dissabor qualquer. Não. Isto nasce com a pessoa e um dia se desenvolve. E como foi o caso dele. Caramba. Ele nasceu assim e vai morrer assim. Nós Que pedimos um loucura. mandado de busca Doido, hein? na Volkswagen, nos objetos dele, no armário dele. Nós conseguimos apreender fotografias, pornografias, enfim, de pedofilia, muitos objetos com relação à pedofilia. Através da polícia científica, no local de crimes, né, a apreensão de vários objetos que realmente mostravam que ele tinha um transtorno psíquico. Então, ligando um fato e outro, mais essa morfologia do crime, ou seja, a forma como ele praticou, levou à possibilidade dele ser o autor, e o doutor Luiz Carlos do Carmo, num trabalho brilhante, conseguiu ligar tudo a um só tempo e acabou chegando ao culpado. Legal. Bom, nesse trabalho aqui ele mandou ver então, né? Mandou bem. E com base nessa testemunha que nós conseguimos chegar no Aguinaldo. E o Aguinaldo, quando foi preso, ele estava sem o bigode, que era uma coisa característica que a testemunha apontava. Olha, é um indivíduo de bigode. Então ele tirou o bigode para dificultar o reconhecimento. Ele não apresentava nenhum álibi. Ele só negava os fatos, e quando o doutor mostrava, né, as provas colhidas, passava para ele que ele tinha sido reconhecido quando ele abordou a Edma, ele negava. Não, ele nunca confessou nenhum crime. Nos crimes sexuais, a maioria dos autores não confessam, né? 80% não confessam. O que é um tanto interessante, né? Porque eu já vi relatos também de que quando o indivíduo ele é pego, né, ele se gaba, fica se gabando do que fez, né? E normalmente, mas acho que também isso aí varia de indivíduo para indivíduo, né? Ele, por exemplo, quando separa as partes da pessoa, né, em alguma em específico ele guarda como troféu, e esse ninguém nunca descobre onde está. É muito bizarro isso. É igual o caso, que acho que, se eu não me engano, é o último, sim. É o último caso do Jack Estripador, né? Onde em seu último, né, sua última monstruosidade, ele arrancou o coração da mulher, e ninguém até hoje nunca sabe o que houve, nunca soube, né, o que houve com esse órgão. Não foi enviado para lugar nenhum, não foi encontrado enterrado. Ninguém sabe o que aconteceu. Assim como ninguém também sabe quem realmente de fato é Jack o Estripador. Que é muito provável, como diz algumas histórias, que não seja de fato um nome, né? Apenas um pseudônimo ali. Ou pode ser que seja o nome dessa personalidade, né, da pessoa. Vai saber. No seu interrogatório, o Aguinaldo nunca deixou claro qual foi os passos que ele teve no dia dos crimes. Mas a polícia, juntamente com ele, fez todo o interpasso dele, desde o momento dos crimes e o momento que ele acabava confessando que ele estaria trabalhando naqueles momentos. Isso foi nos levando a crer que ele vinha mentindo de forma absoluta em tudo que ele vinha comentando conosco, a tentativa de desvencilhar-se daqueles dias que ele cometeu aqueles crimes. Aguinaldo, ele foi julgado pelo último caso da Edma. Nós reunimos todas as provas com relação a esse caso, que foi a única delas que conseguiu se ter uma testemunha presencial do arrebatamento dela. Isso foi importante, porque essa prova foi a única
mais importante que eu posso dizer, que realmente mostrou que seria ele o autor desse crime. As outras provas, elas vinham para somar a esse processo. Com todas essas provas que nós tínhamos anteriormente, e mais essa, no caso da Edma, foi que resultou a condenação dele de 25 anos. Aguinaldo, ele foi condenado por estupro seguido de morte, cumprimento de regime fechado. Ele já cumpriu 13 anos e agora está em liberdade. Putz. A pena não é justa pelo que ele fez. Deixou 4 famílias desamparadas com seus filhos, que realmente é uma dor muito grande para essas famílias. Eu sinto todos, eu estive com todos os familiares dessas vítimas. Mas é a lei que a polícia deve cumprir e foi feito. Que droga, mano. E até hoje ainda é assim. Quando acontece um crime, depois aparece um outro crime parecido, com o modo operandi aí igual, aí já se instala um pânico, todo mundo, os pais já começam, quem não está acostumado a ir buscar a filha na escola vai buscar, a filha que está chegando do trabalho, não dá para... Todos não fazem isso, mas alguns já procuram dar uma proteção para a filha. Infelizmente, a gente não consegue fazer não consegue, às vezes não consegue, não tem poder para dar uma satisfação para a sociedade. Mas, que nem nesse caso, a gente conseguiu. Né? Pelo menos dar uma resposta ao fato que tinha ocorrido. Então, essa satisfação, é lógico que não... Eu digo uma satisfação na parte ruim, né? Porque a satisfação era ter as vítimas aqui. Mas, pelo menos, é um sentimento de ter cumprido com o dever, né? Eu nunca vi delitos sexuais com assassinato essas pessoas se recuperarem. Eu acho que os exemplos, as tentativas de colocar na rua, não é? As tentativas de recuperação, elas, que não são poucas, os exemplos de reincidência também não são poucos. Temos alguns casos clássicos de maníacos sexuais que foram à rua por liberdade e eles voltaram a delinquir com uma certa rapidez. Mas E talvez até com mais brutalidade, né? Normalmente, quando eles não são portadores de um rebaixamento de inteligência, e neste caso, pelo que eu me lembro, ele não é, normalmente eles melhoram a forma da prática do delito. Ou seja, aquilo que eles erraram e que os levou à cadeia, eles não cometem mais. Eles se aprimoram, em uma palavra. Fazem de outra E forma. por isso fica, às vezes, mais difícil de pegar. Mas que eles voltam a praticar, não estou dizendo que este caso vai voltar, mas a probabilidade de pessoas que cometem crime dessa natureza voltar é imensa. Caraca. Não se sabe o número exato de vítimas que sobreviveram ao maníaco. Caramba. Algumas mulheres, por constrangimento, não prestaram queixa. Putz. Nossa, matou 4 mulheres. Como é que é? O maníaco foi ao velório de sua última vítima e acariciou... Nossa, cara. Terrível. – 25 anos é muito pouco, cara. E saber ainda que tá solto. Nossa. Tá solto? Onde tá solto? Né? Cara, é complicado. É muito complicado esse tipo de caso, assim, cara. Eu acho que não deveria voltar à sociedade, tá? Não deveria. Deveria ser mandado para sei lá, uma instituição que cuidasse dele de forma integral, entendeu? Para que não voltasse, ou mantivesse em prisão perpétua mesmo, porque, cara, será que só foram essas mesmo?
Não será que de repente ele fez em outro lugar e pelo medo de repente ser descoberto ele mudou de estado, sabe? E começou a fazer isso em outro lugar, sabe? Tipo, com onde ele foi encontrado ali. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Então, até porque ele já tinha sido diagnosticado, né? E quem garante que ele já não fazia antes, né? Nossa, terrível, cara. Terrível, terrível, terrível. É muito complicado. E enquanto as leis não mudarem, né? Ai, Petri não muda, Frank. Ah, mas pelo menos ser um pouco mais, né? Mais firme, mas não é, né? Pelo menos fazer, sei lá, a pessoa pegou 40 anos de cadeia, 60 anos de cadeia. Ah, só cumpre até 40. Beleza, que cumpra pelo menos os 40 de forma integral, né? Sem essa de progressão. Ah, mas corre o risco de a pessoa sair muito pior. Ué, a progressão também. E aí? É complicado demais, mano. É complicado demais. Mas bem, quero agradecer a vocês que estiveram comigo aqui até agora. Obrigado pelos seus comentários, obrigado pelo seu like. E se você viu depois da estreia, obrigado também pelo botão aí de hypar. Vai ajudar pra caramba aqui o conteúdo. Muito obrigado por isso. E deixa aí sua opinião quanto a esse caso. O que você achou? Né? O que você acha que deveria ter sido feito? Né? O que a justiça deveria ter feito? Que, vamos falar a verdade, pelo que a gente pode ver aqui, a investigação do delegado foi excelente, né? Foi excelente. Tanto que o próprio Palomba né, elogia pra caramba e tal. Diferente do caso do Vitória, mas aí é outra coisa. Mas aqui parece que ele foi muito bem, né? Então, diz aí o que você achou da investigação do Dr. Luiz Carlos aqui, né, nesse caso. E ainda bem que ele conseguiu juntar tudo bonitinho e provar, mesmo que o cara era um perigo, né? Mas não adiantou nada, porque pegou tantos anos e já tá solto. É muito complicado, viu? Essas leis, cara. Se não mudarem, coisas piores ainda vão acontecer. Vamos torcer para que isso não venha a acontecer de fato, né? Mas pelo andar da carruagem, complicado. Valeu, pessoal. Deixe seus comentários aí. A gente se vê na próxima. Até. Bem complicado, viu? Vou falar.